Fertilizantes mineralizados. Para você que já cultiva, está pensando em cultivar e quer ter um pouco mais de noção do que você pode investir, vai começar a investir em relação à alimentação mineral, esse vídeo vai ser voltado para conhecimentos em relação à utilização e tirar algumas dúvidas breves em relação à quantidade que você vai usar, o que você precisa realmente de base para iniciar o seu cultivo dentro dos minerais e transparecer um pouco a diferença entre essas diversas empresas que rotulam sua marca entre rótulos diferentes. Uma breve explicação: fertilizantes mineralizados são minerais retirados da natureza, concentrados, sintetizados via laboratório e colocados em frascos líquidos para você já poder diluir já esse líquido concentrado na sua rega. Então você faz a utilização aí do ml para o litro de um fertilizante concentrado para poder ter uma solução correta dentro da sua utilização aí da rega do dia a dia. Nesse vídeo então, começando, a gente vai criar como base aqui comparativa a planta da cannabis automática, uma planta aí com média de 2,5 meses de vida útil. A gente vai iniciar essa ideia colocando uma tabela de rega básica média para você ter como relação dessa primeira comparação que a gente vai fazer. Então, por exemplo, quando você inicia seu cultivo da planta, você está na fase de plântula até um estado de vegetativo inicial. Você vai inicialmente regar essa planta na semana 2 vezes. 2 vezes na semana seria a recomendação para uma rega saudável, para uma planta que está com uma absorção saudável. Então, com essa ideia, a gente vai para uma tabela de semanas, litragem e quantidade. 2 regas por semana, padrão. Na primeira semana, corrigindo, você vai regar com meio litro 2 vezes, totalizando 1 litro nessa primeira semana. Na segunda semana, com a planta mais desenvolvida, já vai ter passado dessa fase inicial de plântula, você vai regar 2 vezes por semana também, padrão, com 1 litro, totalizando 2 litros de rega na segunda semana. Terceira semana, 1,5 litro, totalizando 3 litros. Quarta, 1,5 litro, 3 litros. Da quinta, sexta, até a sétima também, até a sexta semana com 1,5 litro de rega, totalizando aí também 3 litros. A partir da sétima você vai regar com 2 litros e assim por diante. Por que a gente recomenda e coloca isso em comparação? Pode ser um pouco mais de água do que você precisa, mas é sempre saudável você fazer um pouco mais de rega, você fazer um pouco mais de água na sua rega para poder ter uma dissipação da água no fundo do vaso. Isso é uma limpeza automática que você faz para ter uma fácil absorção, ter uma desconcentração maior desses minerais concentrados no seu vaso, aí do seu cultivo. Então, tendo essa ideia dessa tabela de rega semanal, você vai chegar num número de 35 litros totais que você vai regar em comparação, a essa vida útil dessa planta automática com 2,5 meses. 35 litros totais é o que você vai gastar de água, e essa ideologia é para você ter uma noção da quantidade de litragem que você vai ter aí que dispendiar na vida útil da sua planta. Isso sem contar os flushes. Flush seria a limpeza com água pura, para fazer também essa limpeza aí dos minerais pesados que ficam concentrados no vaso. A ideia principal do vídeo, sem ser elucidar essas ideias de quantidade para você ter uma noção, é também fazer uma comparação breve entre algumas rotuladoras. Então, se você é utilizador de Remo, General Hydroponics, Advanced Nutrients, Terra Aquática, High Grow, Aptus, High Nutrients, a gente vai pegar alguma dessas embaladoras e fazer uma comparação em relação à tabela que elas fornecem para a gente. Então, se a gente for na tabela da Remo,
fornecida pela própria empresa. A gente vai ver que na primeira semana a gente tem um padrão ali de rega com 4 frascos de 1 ml por frasco. Segunda semana a mesma coisa, terceira semana 1 ml e meio, quarta semana 1 ml e meio, depois 2 ml e por assim em diante. Quando você faz a junção, a conta somatória dessa quantidade de todos os frascos, ml e semanas, você vai chegar num valor médio de utilização por frasco em relação a ml. Então, para ter essa base comparativa nos frascos da Remo, na embaladora da Remo, você vai usar, em média, no seu ciclo de cultivo aí, inteiro, 1,86 ml por litro dentro dos frascos conjuntos, né? Isso é um número comparativo base para você ter como quantidade, né, somatória dessa utilização. Isso vai servir para a gente ver qual que é a diferença das outras empresas em relação a ml litro, porque seria essa a nossa comparação base para entender quais são os frascos que são mais concentrados ou mais diluídos, tendo em vista que a Remo uma embaladora que se assegura ao menos mais. Então ela vai colocar na tabela para você regar com um pouco menos de nutriente, sendo que é um fertilizante um pouco menos concentrado, para você ter a segurança aí de não dar um overfert, não dar uma intoxicação de algum nutriente específico. Então a tabela é segura, é o que a gente vai seguir dentro da indicação do fornecedor. Então é 1,86 ml média, né? Você vai utilizar em relação ao uso geral desses frascos, né? Isso no ciclo inteiro. Se você for colocar essa conta para uma planta, o que a minha planta, você cultivando, né, uma unidade de planta automática da cannabis, quanto que eu vou dispendiar em relação a ml de todos os frascos que a fornecedora possui dentro dessa tabela no ciclo inteiro de cultivo dessa única planta. Fazendo a conta correta, seriam 216 ml totais dentro dos 7 frascos utilizados durante a vida útil da planta, né? Isso dá, dividido por 7, em média um pouco mais de 30 ml por frasco, né, em relação ao consumo da vida útil dessa uma planta. Então a gente pode colocar, se você fizer a compra aí de um kit de 250 ml, você vai conseguir levar um pouco menos de entre 7 e 8 plantas aí, né, automáticas dentro dessa quantidade de ml com todos os frascos, seguindo a tabela. Essa vai ser a nossa primeira comparação dessa embaladora da Remo, seguindo em comparação para a tabela da GH. A tabela da GH já é um pouco mais complexa, quase o dobro de frascos, né? Então ela oferece mais propostas, por assim dizer. Ela desconcentra um pouco de nutrientes de um frasco que tem mais de alguns e coloca em outros frascos separados. Vantagens e desvantagens, não ao tópico principal desse vídeo, mas é uma proposta em relação à tecnologia que elas desvincularam de certos tipos de nutriente. Então, se você tem um nutriente muito bom, que você não precisa juntar com outros para rotular e assim vender ele pronto, você separa e faz um frasco principal com aquela tecnologia. Isso é uma proposta da própria empresa embaladora. Então, tendo essa lógica de quase o dobro dos frascos, né, em relação à comparação da Remo, é bastante coisa, né, em relação. Mas a GH ela tende a ser bem mais concentrada em relação aos nutrientes e se dá menos a utilização em relação a ml. Então, se você pega a tabela da GH, ela primeiramente, a tabela certa, né, ela está em galões, ela não está em litros. Então, o galão ele é medida universal quantitativa, né, em relação à litragem. Então, ele é 3,79 litros, né, um galão. Arredonda para 4, fica mais fácil, né, arredondando para 4 litros. Vai pegar essa tabela e dividir por 4, que seria o ml litro, certo? Então, fazendo todo esse processo, né, da somatória, barra divisão e depois chegando no número final, a gente tem aí uma utilização média
de 0,6 ml litro média por frasco aí que você vai utilizar em relação a o conjunto inteiro de nutrientes que elas separam, né, nos frascos. Para você ter uma ideia de como ela é mais concentrada, então você vai, mas é muito difícil pegar um nutriente que você coloque 1 ml litro dentro da sua rega por conta dessa proposta da embaladora ser bem mais concentrada. E com certeza, se 250 ml são 4 vezes mais concentração do que 1 litro, você vai ter uma vida útil aí de utilização desse frasco de 250 muito maior ou igual a um frasco de 1 litro em comparação à concentração. Então essa é a ideia, não necessariamente a litragem do frasco que você está comprando, é a duração dele, então tem que ficar sempre esperto em relação à utilização para ter essa base, não pagar mais caro no que você poderia pagar mais barato. Em comparação com a Remo, 0,6 ml litro, fazendo a multiplicação e a divisão em comparação com o frasco da Remo, que você nunca vai utilizar menos de 1 litro, 1 ml litro, né? Então assim, 6, 12, 18, né, 3 vezes mais na Remo do que no GH em comparação, né, ml litro. Se você fosse fazer mais se você fosse fazer então a somatória e chegar na conta final de quanto que você vai gastar em ml litro na vida de uma planta, seria o valor de 146 ml litro, né, de utilização dos frascos conjuntos para a vida útil daquela planta automática. Isso a gente está falando de uma planta aí de 11, 12 semanas de vida, né, em comparação com 216 ml aí por planta da Remo. E isso é o que você vai fazer de utilização. Claro, a gente ainda vai entrar no tópico de valores, mas é o que a gente tem de informação pela tabela. Então, se você seguir direitinho, é isso que você vai gastar. É uma conta e é algo que você vai, se você quiser, né, ter na risca o que você está fazendo, você vai ter esse tipo de resultado na conta que você vai fazer. 146 ml litro por planta do ciclo inteiro, numa planta automática. Está cultivando fotoperíodo, por exemplo, não descarta a informação, faz vezes 2, porque é uma planta que vai ter o dobro de vida, né, normalmente, de uma automática, né? 5 meses, 5 meses e meio está fazendo a colheita, então já essa é a lógica. Essa é a nossa segunda comparação, que seria da GH. Nossa terceira comparação vai ser da Aptos. Então, o que eu quis fazer é colocar desde a mais diluída, por assim dizer, a menos concentrada, até uma proposta de concentração boa, que seria a GH, e a Aptos, que não é uma empresa, não é uma linha de fertilizantes tão utilizada aqui no Brasil, mas já está em solo nacional para revenda, né, e compra aí do consumidor final, uma marca holandesa, né, que está aqui para ser, creio que, uma linha premium de fertilizantes para uso profissional. O valor dela também não é tão acessível, mas em comparação aí da GH, a concentração dela é ainda maior e chega com a informação aí de 0,4, né, ou 0,40 ml litro por utilização de frasco dentro da soma e da divisão, né. Isso, se fosse colocar em média de consumo aí de uma planta, quanto que uma planta gastaria no ciclo inteiro, né, mesma ideia das outras, seria 113 ml litro, né, um pouco menos aí que a GH em comparação, e ainda assim um fertilizante muito concentrado, né. Então a gente tem em comparação, por exemplo, o Floralicious Plus, que é um concentrado aí de algas minerais, assim como o Velokelp, e assim como o Seaweed, que é uma versão da Terra Aquática, né, que seria uma empresa que era conjunta, mas fez a desvinculação e assim a nova embalagem e formulação. Essas três, né, Floralicious, Seaweed e Velokelp, mesma proposta aí, extrato de algas marinhas, nutrição proteica, por assim dizer, né, para a planta. Bem importante, mas não adentrando agora na parte de quão importante ela é. Uma comparação em relação a
o que essas empresas estão colocando no mercado que já é acostumado do consumidor até procurar, né, para poder repor, para poder começar a inovar no parte do cultivo, né. Então, voltando para Aptus, né, minha comparação inicial da Floralicious, por exemplo, é que esse fertilizante aqui você não vai colocar mais do que 0,25 ml, um quarto de 1 ml por litro na rega. Pega a tabela, é 1 ml só que você vai utilizar no galão, né? Dividido por 4, 0,25 ml litro desse fertilizante aqui, desse frasco. Enquanto o VeloKelp, por exemplo, ele recomenda inicialmente você colocar 1 ml. Então é 4 vezes mais concentrado Floralicious do que o Velo. E o Velo ainda, se você é utilizador, enfim, um pouco mais aprofundado aí do conhecimento, você sabe que você pode até dobrar essa quantidade aí do VeloKelp para engordar mais sua planta, por assim dizer, e não ter nenhum problema em relação a isso. Voltando para a lógica de comparação da concentração, o Aptus, que é essa linha Premium que a gente estava se referindo, é um dos mais concentrados do mercado. Por exemplo, esse Regulator, que é um composto mix, mas com a proposta aí do silicato, né, que seria a sílica, parte de fortificação, desempenho celular, né, da própria planta. Ele você vai fazer a utilização de 1,5 ml por 10 litros, o que totaliza 0,15 ml litro, né, durante o ciclo inteiro da planta. Então, pensa que um frasco desse, cara, vai longe, vai demorar, mas também o valor dele, ele é quase, se não igual, ao valor de 1 litro do VeloKelp, por exemplo, certo? E ele é 100 ml só, por exemplo. Então, chegando nessa noção de valores, para a gente já abranger um pouco também a informação do quanto que eu gastaria, por exemplo, se eu fosse comprar um kit de 7 frascos de 1 litro da Remo, um kit Supercharger aí. No mercado você pode estar encontrando ele ou encontrar enquanto ele era comercializado, entre R$ 1.500 e R$ 1.700 esse kit, né, de 7 galões de 1 litro ou 7 litros. Em comparação com o kit da GH, por exemplo, que se você pegar os frascos competentes, que são mais utilizados, sem ser o flush, sem ser o ripping granulado, coloca ali 10 frascos, você vai gastar em média aí de R$3.000, R$3.500, dependendo da época aí, se o fertilizante estiver em falta vai aumentar. Então é um investimento maior, por um pouco mais de profissionalidade que você está querendo chegar. Trabalho de alquimista, né, químico, querendo ou não, onde você vai saindo cada vez mais da tabela, encontrando um porto seguro em relação à utilização desses frascos com o seu conhecimento de autocultivo também, sabendo que você pode colocar mais nitrogênio aí na fase de vegetação do que está na tabela recomendado, porque sua planta vai desenvolver melhor. Então, a tabela é uma segurança do consumidor inicial para não errar e fazer a utilização aí numa linha segura que o fabricante fornece. R$3.000 a R$3.500 o kit de 1 litro completo aí da GH, da General Hydroponics. Em comparação, se você quiser comprar, por exemplo, 1 litro aqui desses 7 frascos da Aptus, você vai ter que tirar do bolso aí no mínimo de R$4.000 a R$5.000 para ter essa linha aqui de 1 litro. Eu particularmente não achei ninguém vendendo esse conjunto de 1 litro, para vocês verem como ainda não é uma marca tão desenvolvida que criou essa popularidade até do consumidor, do cultivador inicial, né, por assim dizer, e também ainda não está sendo tão explorada, mas tem, por exemplo, a sílica como um marco, uma proposta única no mercado. Faremos um vídeo ainda em relação à sílica dessa fabricante, para vocês entenderem um pouco mais da complexidade. E a sílica do Aptus é a mesma sílica do Armor C, da GH, né? Mesma proposta, por assim dizer, e valores diferentes, obviamente, e a gente ainda vai fazer uma comparaçãozinha para vocês entenderem qual é melhor, qual você pode investir para ter uma segurança aí de absorção da sua planta correta
mas não é uma linha assim para iniciantes, a não ser que você tenha a liberdade de fazer esse investimento alto, nem que seja para um kitzinho aí de 100 ml, por exemplo, que sai em média 700 a 800 reais, se eu não me engano. Esse daqui é um dos mais caros daqui. Mas a noção está dada em relação às informações, a gente vai deixar no vídeo para você ter a ciência também em relação ao resultado final dessa resolução que a gente teve. Esse vídeo é só para iniciar essa conversa dos minerais, para você ter uma noção de quanto você gastaria, né, para cultivar uma planta, mais de uma planta, fazer a multiplicação dessa conta e ter a ciência da compra certa que você vai fazer em relação aos minerais e a sua utilização indoor em relação ao cultivo desses minerais no solo inerte, que seria turfa, perlita, cocostec, né, que são solos inertes, e assim adentrando no solo mineral para ter cada vez mais controle no que você está fazendo. Lembrando que todas essas utilizações, independente do frasco, é necessário a regulação do potencial hidrogênio do pH, e o do ppm, que seria o total de sólidos dissolvidos, ou a quantidade de concentração de nutrientes que o campo energético daquela água está rodando. Lembrando que um ppm muito alto vai fazer com que sua planta não absorva, um pH muito alto ou muito baixo vai fazer também com que a sua planta não absorva os nutrientes. Então a gente ainda vai fazer também mais um vídeo em relação à melhor utilização dessas faixas, né, de informação, para você ter essa ciência melhor, tá? Então, inicialmente o vídeo é para iniciar essa conversa dos minerais e transparecer um pouco algumas das dúvidas que você possa ter ou ainda vai ter. Transparecer.